Me chama a atenção, por exemplo, a história dos Vanderbilt nos Estados Unidos. Uma família riquíssima, fizeram dinheiro com estradas de ferro e também com navegação. Aí o Vanderbilt original, vamos colocar assim, ele passou para o filho que dobrou o patrimônio, mas depois o patrimônio foi se esvaindo, sendo dividido, a tal ponto que hoje, quando se faz uma reunião da família, um século depois da construção da riqueza, não tem mais nenhum milionário. Eu pensei, poxa, deu muito errado, porque era muito dinheiro lá atrás. E eu queria saber se você teve contato também com essa pessoa que ela teve acesso à riqueza e perdeu ao longo do tempo. Vários. Não é muito difícil, assim. Você vai no Rio, por exemplo, quando vocês não vão para casa da família da Malu e vão, sei lá, ficar na Zona Sul, ficar no Leblon. Eu brinco que você vai encontrar um fulano que mora num baita apartamento no Leblon, ele vive uma vida confortável, e ele vive essa vida que a gente vai chamar de uma classe média tradicional. Ele vai ter uma história para contar do vovô que foi rico e perdeu tudo, do papai que foi rico e perdeu tudo. Porque o ciclo é engraçado. Assim. Primeiro que a herança vai se dividindo, né? E se você não produz dinheiro na mesma medida que a divisão, a família automaticamente vai empobrecendo. Porque eu sou o dono do dinheiro, eu tenho 2 filhos, esse dinheiro se divide por 2. Meus filhos têm 2 filhos, o dinheiro se divide por 4. Se a geração que recebe dinheiro não for capaz de dobrar na mesma proporção que ela recebeu, a família por si só vai empobrecendo. Então isso acontece. E acontece porque depois que a família vira um negócio mais tradicional, que é em 2, 3 gerações, como eu disse, vai aparecer o primeiro artista, que é uma brincadeira que eu faço. Que é alguém que não tá querendo. Não tá produzindo. Não tá produzindo nova riqueza, não tá fazendo esse filho mudar. Isso tem mudado agora, nos últimos tempos, tá? Pela invenção ou pela estabilização desse negócio que a gente vai chamar dos family offices no Brasil. Né? Então, a gestão da herança como um patrimônio da família, e não só, vamos cuidando aqui, ou um amigo meu administra, eu vou gastando e faço a conta de quanto dá para gastar até eu morrer. Isso acabou, né? Agora, o que as grandes famílias fazem é inventar uma empresa para gerenciar esse dinheiro, saber como o dinheiro vai dar filhote. Então, a profissionalização dessa herança em algumas famílias tem retardado esse processo. E eu ouvi muita gente preocupada em entregar para a próxima geração, no mínimo, o mesmo dinheiro que recebeu. Então, uma fixação, assim, eu recebi 100 milhões do meu pai. Eu e meus irmãos, por mais que a gente entenda que esse dinheiro vai ser dividido, no mínimo a gente precisa entregar 100 milhões para a próxima geração. Então você vive do quanto aquele dinheiro rende, com conforto, mas você tem uma preocupação. E a próxima geração tem uma preocupação também de levar esse dinheiro ou mais, ou no mínimo entregar o mesmo dinheiro que recebeu. Agora, que traço é esse de empobrecimento, claro? Olha que loucura que é o jeito brasileiro, né? Isso aí está diretamente conectado ao teu assunto, tema, desde sempre. Que a gente é apaixonado por mobilizar dinheiro. Sim. Né? Não é à toa os índices de poupança no Brasil, comparado com outros lugares, apesar da gente estar entre as 10 maiores economias do mundo, é baixíssimo. É baixíssimo porque a gente é aficionado em mobilizar dinheiro. Então o fulano ganha dinheiro, ele sai comprando casa, ele compra fazenda, ele compra relógio, ele vai comprando tudo. E aí, quando ele começa a empobrecer, ele demora muito a abrir mão desse patrimônio imobilizado. Então, para o fulano entender que ele não tem mais dinheiro para bancar aquela casa, a casa já tem que estar com rachadura quase assim. O fulano entender que ele não tem dinheiro para ter barco, para ele entender que, assim, para você ter frota de avião, você tem que ser bilionário, senão vale a pena você entrar no avião de carreira ou alugar de vez em quando. Para o fulano entender isso, demora muito. E esse é o ponto de fracasso dessas grandes fortunas, que ficam apegadas ao dinheiro imobilizado, né, ao patrimônio, e não entendem que a vida mudou. Ou não entendem como eu mobilizo de novo esse patrimônio para ele poder dar filhotes dentro do mercado financeiro. Não entendem isso. Então, agora os cartões de crédito têm lançado, né, essas novas bandeiras. A Visa lançou, né, acho que tem que ter 30 milhões dentro do banco para conseguir ser privilege. O Mastercard que lançou também. Tem uns bem exclusivos agora. E é desgraçado, porque o recrutamento desses clientes para participar desses grupos novos aí de cartão de crédito, no Brasil ele está sempre enviesado. Tá? Por quê? Porque o fulano tem uma casa em São Paulo, no Jardim Europa, ou aqui em Alphaville, ele tem uma casa de praia, ele tem uma casa de campo, ele tem casa em Aspen. E no banco ele tem um dinheirinho assim. Então ele tem um patrimônio de 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, mas dinheiro no banco para colocar ele dentro desse cartão de crédito ele não tem. Aí ele liga lá no banco e fala, mas fulano, como é que eu não tenho? Ah, não, você precisa ter patrimônio aqui dentro do banco, em dinheiro.
Não, mas não vou ter, porque como é que eu vou ficar sem minha casa de neve? Como é que eu vou ficar sem minha casa de praia? E aí o patrimônio todo mobilizado. Fonte número 1 para começar o dinheiro a desandar. Pelo custo de manutenção. Isso as pessoas não fazem conta. Então, o que é? E aí, sobretudo quando a gente olha para as novas gerações, acontece a mesma coisa, né? O cara recebe, essa coisa que a classe média vive também, apartamento no Higienópolis que foi a leilão porque o fulano não tinha grana para pagar o condomínio. É porque o cara não entende que vai dar, ele não faz conta. Que assim, ele não vai ter como pagar aquele condomínio, aquele IPTU. E aí ele deixa aí ao leilão, perde o patrimônio, porque ele não tem coragem de vender antes. Então essa é uma loucura clássica no Brasil. Pela maneira como a gente produz riqueza. Eu digo aqui que, e por isso que o teu trabalho é tão importante, o trabalho de vocês, a gente não entende dinheiro até hoje no Brasil direito. Assim, as pessoas entendem se a conta está no vermelho, se ela está no azul. Se o chefe diz para você, vou te dar 10% de aumento, no Brasil a gente acha que é ruim 10% de aumento. Porque ele não permite que você volte para casa de Uber hoje. Você vai continuar voltando de transporte público. Então, um aumento que não muda o padrão de vida, ou seja, não me permite acesso a outras coisas, a gente não entende no Brasil. E a gente é apaixonado pelas coisas. Então, o fulano só entende que a vida dele mudou, não é quando o número do banco está crescendo. Por mais que o banco tenha inventado o delta lá, faz a curvinha, ele não entende direito. Ele entende quando ele muda de apartamento. Ele entende quando o filho dele muda de escola. Ele entende quando ele sai da econômica e vai de executiva. Então é um modelo de sociedade que pensa a riqueza por consumo. Não pensa a riqueza por investimento. E aí fica difícil criar poupança, fica difícil a gente pensar, né, em outras formas de fazer esse dinheiro. Então, é clássico. O fulano perder dinheiro, falir, né, que eu brinco que são os falidos. Os falidos são aqueles que têm as coisas, mas não têm dinheiro para bancar as coisas. Uhum. E aí eu fui muito à casa de falido. É clássico, assim. Como é que eu sabia que era um falido? Na hora que tocava a campainha. Abri a porta. Rico, em geral, a casa tem ou é branca, para pintar todo ano, ou tem cor forte. É terracota. É amarela, né? Para poder pintar todo ano. Tem uma baita manutenção, que aquilo é um traço de distinção. Então a casa tava com aquele branco meio chumbado já. Tava areia, assim, off-white. Aí eu dizia, já desandou, né? Esvazia a piscina para dispensar o jardineiro ou o piscineiro. O jardim, né? Paisagismo é um tema importantíssimo na construção de uma casa de alto padrão. Um jardim já tá meio chumbrado, sabe? Assim, que um jardim de paisagista é um jardim que parece que não foi pensado, mas foi pensado pra caramba, né? Sim. Então o jardim tá meio chumbrado. E a pessoa não sai daquela casa. E eu perguntava pra ela, por que você não vende essa casa? Vai morar num apartamento num bairro legal, menor. Pega esse dinheiro e investe para viver de renda. Batalhei muito para chegar até aqui. Como é que eu vou morar numa casa menor do que essa? E aí, é tão doido isso que eu perguntava. Quando eu falava para os ricos que o Buffett, né, mora na mesma casa há 60 anos, eles me perguntavam assim, mas o que ele fez com tudo que ele comprou depois que ficou rico? Porque a gente vai sempre comprando coisa para entender que a gente é rico e para mostrar para os outros que a gente é rico. Esse, para mim, é o principal ponto mais sensível na maneira como a gente gerencia patrimônio no Brasil. Essa loucura de comprar coisa, a loucura do... Você tem pena do outro que mora de aluguel, você tem pena do outro que não tem carro, né? Aí o fulano é obrigado a comprar um carro para convencer na roda de amigos que ele deu certo. Você tem pena do outro que não tem relógio, você tem pena do outro que não viaja nas férias. A gente acha que alguém deu certo quando gasta dinheiro e não quando investe dinheiro. E não né? quando tem o dinheiro investido. É.